Vamos fechando os olhos e trazendo à nossa frente Jesus, sempre o Mestre. E agradecemos a Ele pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em seu nome, para pensarmos a respeito da sua mensagem, para compreendermos a sua mensagem, para vivermos a sua mensagem. Então agradecemos ao Mestre pelo carinho, por estar conosco sempre e que cada um de nós trabalhe no sentido de aprender cada vez mais sobre os ensinamentos tão lindos do nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começando. Hoje ficou meio tumultuado, me desculpa, viu? Não tive como evitar. Na live anterior, nós falamos sobre o elefante acorrentado, né? E o objetivo é sairmos da mesmice, não ficarmos parados, acomodados, né? E entender que as coisas da alma também precisam ser buscadas, avaliadas, estudadas, confrontadas, discutidas. É necessário isso. E que isso não significa de forma nenhuma uma heresia. Talvez alguém possa dizer, mas ele está mudando. Não estamos mudando nada. A mensagem de Jesus está aí. Nós precisamos entender, mas entender no século XXI, né? E o próprio Mestre disse que é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Hoje, nós vamos falar sobre uma mensagem extraída de um livro chamado Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, o espírito Neio Lúcio. E se reporta uma historinha que aconteceu há 2000 anos atrás, na casa de Pedro. Prestem atenção, por gentileza, no sentido dessa história, logicamente apoiada no espírito de Jesus, no sentido, nos ensinamentos do Mestre, e que guarda, então, uma grande correlação com aquele mito da caverna, lá do século IV antes de Cristo, tá? Aquela que foi contada pelo filósofo lá na antiga Grécia, que era o Platão, tá? Por volta do ano 380. Platão, que era discípulo de Sócrates, um dos maiores pensadores da sua época. Então, vamos começar falando do mito da caverna e depois a gente entra naquela história psicografada pelo Chico, aí já é Jesus, tá? Mas vai ver que o sentido é o mesmo. Então, o mito da caverna, como nós falamos, um texto escrito por Platão no século IV. As suas ideias baseavam-se no entendimento de que a vida material, aqui, né, nós vivemos na matéria, estamos aqui encarnados, ela é ilusória, é temporária, né, efêmera, ela vai embora. Nós vamos embora e vamos deixar tudo aqui. E também baseado no fato de que a realidade está na busca da verdade e da razão. Verdade e razão, que conduzem ao conhecimento. E aí, aqueles que conhecem, né, a doutrina espírita, sabem que nós aprendemos desde o início, que a doutrina espírita nos leva a uma fé raciocinada. Nada de ficar, né, engolindo e repetindo. Não. É raciocinada. Nós temos que entender. Primeiro entender para depois acreditar, né? Então, essa é uma metáfora de caráter filosófico pedagógico, que exibe um diálogo entre Sócrates, que é o mestre de Platão, e um personagem chamado Glauco, que era um jovem aprendiz. Só seguindo aqui. A partir de um conto cheio de simbologias, Platão nos apresenta conceitos e situações que versam sobre a busca pelo conhecimento
em contraste com a ignorância, a manipulação. Então, temos que buscar o conhecimento. Então, vamos resumir esse mito, tá? Mito da caverna. Deve ter muita gente que vai se recordar. Então, nesse mito, Sócrates pede a Glauco, seu aprendiz, que imagine uma situação hipotética, em que várias pessoas, né, são mantidas acorrentadas no fundo de uma caverna muito escura, uma caverna subterrânea. À frente desses prisioneiros que estão ali, trancafiados na caverna, havia apenas uma parede. E eles estavam de costas para uma outra parede. E nessa parede de frente, eles acorrentados, eram projetadas sombras de figuras, representando seres, animais, outras coisas. Essas projeções eram feitas por outras pessoas, que nós podemos denominar como amos da caverna, ou dominadores da caverna, os manda-chuva da caverna, tá? Com o auxílio da luz de uma fogueira, que se encontrava atrás daquele povo que estava acorrentado. Então, eles não viam aquela luz. Os amos da caverna, os dominadores, elaboraram esse esquema acorrentando as pessoas desde o nascimento. Elas nasciam, já eram acorrentadas dentro da caverna, levando-as a acreditar que são livres. Nasceram ali, viveram ali, olhando para aquela parede, projetadas aquelas sombras, elas imaginavam que eram livres, né? E trocavam ideias entre si, tinham até líderes, e como a única realidade para elas, né, aqueles prisioneiros, a única realidade que eles conheciam era aquilo que eles enxergavam, então, para elas, as sombras projetadas na parede exibiam o mundo real delas, o mundo real. E que tudo o que havia para ser explorado no universo eram essas projeções. Não tinha nada além disso. Então, contentavam-se com aquele espetáculo e não tinham outras aspirações. Entretanto, contrariando as expectativas, um dos prisioneiros, acorrentado de frente para a parede, começa a refletir. Sempre tem alguém que é o ponto fora da curva, né? Começa a refletir sobre a sua condição e percebe que existe algo meio estranho, né? Assim, um dia, ele consegue se libertar das correntes e caminhar pela caverna. Percebendo a fogueira, percebendo os amos, os dominadores, as silhuetas que eram projetadas na parede, e ao olhar a luz da fogueira, que era uma luz pequena, embora fraquinha, né? Seus olhos ficam ofuscados, pois ele nunca tinha visto a luminosidade. Ele caminha mais e com dificuldade e chega à saída, à porta de saída da caverna, deparando-se com uma luz muito maior, a luz do sol. Nossa, aquilo para ele, assustador. O homem liberto, a princípio, sente um enorme desconforto, não consegue enxergar nada. Pois a vida inteira esteve preso e seus olhos não estavam acostumados com aquela luminosidade. Entretanto, aos poucos, ele desenvolve um olhar capaz de lidar com o mundo exterior, de fora da caverna. E a partir de então, ele passa a ver a realidade e viver outras experiências. Passa a ver coisas novas que não eram possíveis dentro da escura caverna naquele tempo que ele ficou ali acorrentado. Após um tempo explorando o novo mundo, que ele foi para fora da caverna, e conhecendo o mundo, o homem sente a necessidade de contar aos seus amigos que estavam lá presos, né? Ele queria contar o que ele descobriu. Então, nesse diálogo proposto por Platão, Sócrates diz para Glauco, que era aquele aprendiz que ele estava ali dialogando,
para ele supor o que é que aconteceria se esse rapaz que saiu, viu o mundo e voltou. Então, o que aconteceria se ele retornasse até a caverna a fim de abrir os olhos de seus irmãos? O que será que aconteceria? Ia ser complicado. Então, eles, Sócrates e Glauco, chegam à conclusão que o homem seria rechaçado por muitos daqueles prisioneiros que não acreditariam nele e o tomariam como louco. O que você está falando? Isso aí não existe, é bobagem. Estavam acostumados com uma realidade diferente e pequenininha. Então, vamos interpretar o mito da caverna e associando com a mensagem de Jesus, tá? Tem muito a ver, tem tudo a ver. O mito da caverna, de Platão, e a mensagem de Jesus podem ser vistos os dois sob uma perspectiva semelhante, onde a busca pela verdade e a libertação da ignorância, né, são temas centrais. A caverna representa um mundo material, como nós dissemos, né, sensível, onde as pessoas vivem presas a aparências, opiniões equivocadas, enquanto que a saída da caverna simboliza a busca pelo conhecimento e pela verdade. Tem que sair daquele ambiente pequeno, né? E no contexto cristão, na mensagem de Jesus, é a revelação dele como caminho, verdade e vida. Para a gente ver realmente o que é a verdade, o que é a realidade do ponto de vista do espírito. Então, vamos interpretar isso tudo. A caverna. O que é a caverna? A caverna representa o mundo material, com as suas ilusões, aparências, onde as pessoas estão limitadas pelas suas percepções sensoriais do dia a dia aqui e opiniões pré-concebidas, opiniões de outros. Para ele, era tudo projetado, né? Então, as opiniões não eram deles, eram de outros que projetavam ali, né? Então, esse mundo pode ser visto como o estado de ignorância e afastamento de Deus, onde a verdade é distorcida. Apresenta uma verdade, você engole, está acostumado, séculos e séculos, em cima desse mesmo ensinamento. Ninguém raciocinando. Passamos séculos e séculos comendo o prato pronto. Está aqui o prato, come. Bom, eu, por exemplo, não gosto de frango. É fato, não gosto de frango. Passei séculos comendo frango. Colocaram o prato na minha frente e eu devorei aquilo que alguém disse que eu deveria devorar, em termos de entendimento das coisas do alto. Os prisioneiros, trancados ali dentro da caverna, simbolizam uma humanidade que vive na ignorância, na ilusão, acreditando apenas no que veem e ouvem, sem buscar a verdade mais profunda. Falaram, ele engoliu. A saída da caverna representa a busca pela verdade. Nós temos que sair dessa caverna. Temos que sair desse mundo pequenininho. Temos que buscar a verdade e nos libertarmos da ignorância. No contexto cristão, a saída da caverna pode ser interpretada como a aceitação da mensagem de Jesus e também a busca pela ampliação dessa verdade. E é natural que a gente tenha que buscar ampliação, porque Jesus diz que mandaria o Consolador que viria trazer ensinamentos novos, corrigir os anteriores. Então nós temos que procurar, né? Não vai cair de mão beijada, não. Os anos da caverna, aqueles que dominavam ali aquela caverna, os dominadores. Os anos da caverna podemos entender, por exemplo, como parte dos políticos, parte
de líderes religiosos, são aqueles que dominam, estão ali dominando os que estão presos, subordinados a ele. Então, eles, os amos da caverna, os dominadores, não estão acorrentados e enxergam, eles enxergam a saída da caverna, a luz, eles enxergam. Mesmo assim, permanecem dentro da caverna sombria. Por quê? Porque eles manipulam os prisioneiros que estão ali acorrentados. Manipulam, controlam, alienam esse povo pensando em obter benefícios, proveito próprio, né? Não buscam a luz da verdade, pois temem que no mundo externo não tenham os mesmos privilégios que adquirem por meio da cegueira da população que eles dominam. Interessante, né? A gente consegue ver isso com clareza nos dias de hoje. A luz do sol. Bom, no mito da caverna, a luz do sol representa a verdade, o conhecimento, que ilumina a realidade. No contexto cristão, essa luz pode ser associada a Jesus, né? A luz do mundo e a revelação da verdade de Deus. Então, ele é a luz do sol, Jesus. O retorno à caverna. Lembro que aquele que descobriu alguma coisa, ele saiu fora e queria voltar para contar para os seus amigos. Esse retorno à caverna. Vamos lá. Aquele que sai da caverna e contempla a verdade, ao retornar para compartilhar com os outros, pode enfrentar resistências, descrença, como a história de Jesus, né? Ele foi rechaçado, rejeitado, crucificado. Jesus e a busca pela verdade. O que podemos falar? A mensagem de Jesus, assim como a saída da caverna, pode ser vista como um convite à transformação e à busca pela verdade maior, que liberta e conduz à vida eterna. Então, vamos pensar nisso tudo e vamos começar a entender a mensagem que Chico psicografou no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio. Ouçam, né? Percebam como essa história, psicografada pelo Chico, guarda direitinho exatamente o que acontece com o mito da caverna. E que a gente, às vezes, não está aí atento, né? A humanidade não está atenta. Por isso que não busca entender coisas maiores. E nós temos que buscar coisas maiores, porque existem coisas maiores. Nós temos, antes de falarmos da mensagem, nós temos uma palestra que nós falamos sobre ampliar a mensagem de Jesus. E temos que ampliar, sim, sem sombra de dúvida. Chegamos a fazer até conta da mensagem dele deixada há 2000 anos. Eu tive a paciência de pegar os evangelhos, abrir a Bíblia, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, contei número de páginas, número de linhas por páginas, e cheguei à conclusão, na minha Bíblia, que para aqueles 3 anos em que Jesus deixou a sua mensagem, 3 anos, o ensinamento dele que ficou gravado ali para a posteridade, ficaram registradas, em média, 10 linhas por dia de Jesus. E aí no meio tem evangelhos que repetem o mesmo tema. Tem assuntos que não são exatamente mensagem deixada por Jesus. São acontecimentos daquela época. Exemplo, Maria grávida, teve o recenseamento decretado por Roma, José levou Maria até Belém, isso ocupou linhas. Mas a mensagem mesmo, a mensagem moral de Jesus, muito menos que 10 linhas por dia. É nada, simplesmente nada. E não ficou registrado.
só para ver a necessidade da busca. Não ficou registrado todos os ensinamentos do mestre, na época dos 12 anos até os 30 anos. Dos 30 aos 33, a mensagem ficou, de certa forma. Não ficou tudo, não, né? Muita falta, muita falha. Mas dos 12 aos 30, nada ficou registrado. E por que 12 até 30? Bom, dentro do judaísmo, existe uma cerimônia que insere o jovem, o menino, jovenzinho, dentro do judaísmo. E a partir de então, inserido dentro do judaísmo, ele tem a oportunidade, a possibilidade de ser contado como um membro ativo do judaísmo, fazer parte, falar, ser ouvido, enfim, é um adulto. Tá? Jesus, aos 12 anos, ele vai até Jerusalém, no templo. Era a Páscoa. Lembram-se que ele ficou esquecido no templo, Maria e José estão voltando, percebe que Jesus não estava lá, voltam para Jerusalém, ele estava no templo. A cerimônia que insere um menino por volta dos seus 12 anos e que coloca como membro ativo se chama Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. E Jesus, com 12 anos, em Jerusalém, tudo indica, ele passou pelo Bar Mitzvah. Tudo indica por quê? Porque, voltando para Jerusalém, Maria e José se deparam com Jesus aonde? Dentro do templo. E dentro do templo, falando para os sacerdotes. E os sacerdotes ouvindo. Então, ele já era um adulto dentro do judaísmo. É o que eu depreendo. E aí, um dos sacerdotes ainda chega até Maria e diz: olha, esse teu filho nasceu para a perdição de muitos, porque ele fala muito. É uma verdade bonita, nova, diferente. E o que ele falou dos 12 aos 30 não ficou registrado em lugar nenhum. Aliás, vamos pensar. Ficou registrado na memória do tempo. Ficou registrado na mente, no coração daqueles que estavam próximos. Ficou registrado pela espiritualidade. E essas mensagens são resgatadas, no caso da doutrina espírita, através das psicografias. Quantos ensinamentos, quantas mensagens vieram da lavra, né? Dos médiuns, recebendo mensagens que a gente percebe pelo cunho, pelo espírito dela, que são mensagens ligadas a Jesus. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, tudo que está nesses ensinamentos é o espírito de Jesus. É o entendimento dele. Isso precisa ser resgatado. Mas se nós continuarmos abrindo, não estou condenando ninguém, de forma nenhuma religião, mas nós, se ficarmos presos àquele ensinamento de 2000 anos, consignado nos 4 evangelhos, é muito pouco. E aí nós temos a graça de receber tantas mensagens, e a história de hoje, que veio através do Chico, né? Livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio. Vocês vão ver que mensagem bonita. E é Jesus nos alertando exatamente sobre aquilo que dissemos no mito da caverna. Exatamente. Combinado? Então, vamos começar a história e eu vou parando e fazendo alguns comentários no meio do caminho. Tá bom? Vamos lá. Isso 2000 anos atrás, na casa de Pedro. Aberta a doce conversação da noite em torno da boa nova, a esposa de Zebedeu, mãe de João, mãe de Tiago Zebedeu, Salomé, perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? Reino divino o que é? É a paz, a serenidade,
a consciência tranquila, não é um local demarcado, é aqui dentro, na nossa consciência. E aí Jesus começa a falar. Vejam com o mito da caverna. Num vale longínquo, de um longínquo país, alguns judeus cegos, e depois nós vamos ver que esse cego não é fisicamente, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna, podemos comparar a caverna, em que jaziam mergulhados, quando iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião. Monte Sião em Jerusalém, onde ficava o templo, né? E falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Então, os judeus, naquela época, iam adorar a Deus no templo, lá em Jerusalém. Ao lhe ouvirem a narrativa desse enviado, esse enviado pode ser quem? Profetas, o próprio mestre, né? Então ele diz, ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos, que eram judeus, experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham, cegos. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se eles tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior, a que se haviam acostumados nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da cidade santa, Jerusalém. E aí, figurado, óbvio, né? Ir ao encontro de Deus. Eles poderiam ir ao encontro de Deus. Sempre figuração, tá? Então, Salomé pergunta como que se chegaria ao reino dos céus. Jesus se reporta à necessidade de deixarmos o velho homem cego. Deixa para trás. Não se reportava a cego do ponto de vista físico, né? Tanto que ele diz, se habituaram às trevas. Estão habituados à treva. Tem que perder esse hábito, né? Então, essa cegueira, cegueira de espírito, faltava, portanto, a eles ânimo, decisão, empenho. E nós dissemos, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, sempre existe um mensageiro que vem nos trazer a informação para nos alertar, para sairmos da mesmice, né? Falou da beleza, do local, da adoração em Jerusalém, e ficaram tristes. Como que eu vou lá? Eu sou cego, né? Então, o enviado diz, olha, vocês estão acostumados a disciplinas erradas. É preciso se afastar dos prazeres, da preguiça, e assim vocês vão recobrar o contato com a luz. E aí iriam à Cidade Santa. Ou seja, sair do comodismo. Ou seja, lá na caverna de Platão, dá um jeito de quebrar a corrente e pular fora. Continuando a história. A maioria dos ouvintes, que estavam lá, os judeus cegos, né, recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos. Eles eram cegos, porque eu também. E que se lhes afigurava impossível reabilitarem a visão. Um deles, sempre tem o ponto fora da curva, um deles, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado, né? E aplicou. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas. Deixar de lado os vícios antigos, deixa eu procurar me entender, fugir desses vícios. E depois de 4 anos, na história fala, 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão
e quase enlouqueceu de alegria. Vamos ver esse trecho? Então, essa sugestão foi recebida com ironia, né? Nossos antepassados sempre foram cegos, eu sou cego também, né? Como recuperar a visão? Um deles, que é aquele moço fora, né, o ponto fora da curva, acreditou na visão dos outros. Esse que acreditou e foi buscar coisas novas, talvez tenha sido chamado de herege. Está fazendo coisa nova, está saindo de tudo que nós aprendemos, séculos e séculos. Então, depois de anos de disciplina, de vontade, dedicação, meditação, prece, jejum, que jejum? E jejuou as coisas, com relação às coisas ruins, né? Conseguiu a visão. E aí ficou cheio de alegria. Continua a história. Viram como vai dentro do mito da caverna? Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. É aquele que saiu da caverna e que volta para conversar com os amigos e foi taxado de louco, né? Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora, enxergava um caminho e conseguiria avançar, né? Então, não adiantou comentar aos outros, né, as belezas que ele agora via. Não acreditaram, é louco, e decidiram continuar cegos. Vamos permanecer cegos. Meu pai era cego, meu avô era cego, continua cego. Ele, porém, não. Ele não desanimou, enxergava e seguiu adiante. Continua a história, Jesus narrando. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, tudo era novo para ele, passou a vida toda com a cegueira lá dos judeus, vagueou dias e noites em estado aflitivo, atacado por lobos e víboras em grande número, usava maior cautela, é preciso, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, o rapaz, porém, agiu com tamanha bondade. Ele tinha mudou o padrão dele, né? Multiplicando os exemplos de abnegação que o espírito do perseguidor, aquele que o escravizou, se modificou. Ele modificou o outro, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Então, nesse trecho, nós vemos que ele saiu do vale, tudo era novo, veio a aflição, porque era coisa nova, ele não estava habituado com aquilo, sofria ataques, precisou ter cautela. Quando nós vamos descobrindo a mensagem de Jesus, temos que ter cautela, sim. Por quê? Muitos vão querer distorcer, muitos vão querer dizer que estão errados, que eu estou errado, não é nada disso, né? Então, eu tenho que reconhecer a minha inexperiência e me aprofundar no tema. Então, ele, o rapazinho, já avaliava internamente as suas condições, ele já se conhecia. O ladrão queria levar a bolsa, dinheiro ele não tinha, ele mudou a vida. Ele não tinha mais o apego, não tinha aquela necessidade de ter os bens. Preso foi, submetido a trabalhos, mas nessa nova caminhada nossa, nós encontramos pedras, como o rapazinho também, né? Não é sempre flores, não. Então, encontramos as aflições, as provações, mas o rapazinho agia com bondade, sem revolta, manso. E o algoz, aquele que o aprisionou, não só
dá a ele a liberdade, como ele próprio, o algoz, se modificou. Então ele teve a oportunidade, o rapaz, de fazer um ato de caridade, auxiliando o outro a despertar para o melhor. Vamos continuar a história de Jesus. Emancipado de novo, o crente, o rapazinho, fiel, recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino, lá em Jerusalém, povoava-lhe a mente. Estava fixado naquilo. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, o rapazinho, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, ele não queria brigar com ninguém, caso buscasse ele reagir, uma reação, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, ele se revelou inativo no exercício do bem. Mesmo na cadeia, ele fazia o bem. Então, lá mesmo, trancafiado, a cadeia que lhe feria a inocência, ele era inocente, encontrou vastíssima oportunidade para demonstrar boa vontade, amor, tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram finalmente. O ideal de atingir o santuário, o templo, lá em Jerusalém, absorvia-lhe totalmente o pensamento e ele prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos, perseverança, depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião, onde ficava o templo, para adorar o Supremo Senhor. Então, Jesus se utilizava da alegoria própria do judeu. Naquela época era exatamente isso. E ele não falava de forma diferente, porque também não iam entendê-lo. Então, nós vemos aí que ele, o rapazinho, livre, continuou seguindo o seu objetivo, tinha que chegar no templo, ou seja, tinha que chegar até Deus, caminhava servindo, fraternidade, alegria, caridade, surgiram as aflições, preso injustamente, sempre sereno, nunca abandonou a oportunidade de fazer o bem, mesmo na cadeia. Sensibilizou autoridades, foi libertado e chegou no templo. E aí, Jesus interrompeu-se na historinha, vagueou o olhar pela sala silenciosa e concluiu assim. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Reino celestial, consciência serena, em paz, servindo, amando, colaborando, praticando caridade, fraterno. Esse é o reino celestial. Antes de tudo, continuava Jesus, é preciso reconhecer a sua condição de cego. Cego do ponto de vista do entendimento, da busca da verdade. Buscamos, somos ainda cegos. E aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos do alto, os mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, continuava Jesus, é compelido a marchar por si mesmo. E sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre, ou seja, desta terra material, para o monte da claridade divina, que é a busca da verdade, aproveitando
todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Continuava Jesus. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dos céus, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Viram o mito da caverna e essa mensagem psicografada pelo Chico, que veio da espiritualidade, que é exatamente o sentido daquela história. Então, o que nós temos que fazer? Consolador. Ninguém duvida do Consolador. Jesus prometeu, o Pai enviaria, e enviou, né? Nós vemos esse Consolador surgindo através de vários lábios, de várias mãos, de várias oportunidades. Nós encontramos o Consolador prometido por Jesus e que está aí presente no nosso meio, nas igrejas. Quando um padre faz um belo sermão que pacifica o coração dos seus fiéis, que traz uma mensagem nova, que faz os seus fiéis saírem raciocinando da igreja. Opa, ampliei meu entendimento, né? A verdade, aquela de Jesus, cresceu, aumentou. Então, dentro de uma igreja, de um templo, o pastor fez lá um sermão e os fiéis saíram entendendo, na pureza do Espírito de Jesus, uma mensagem que cala fundo no seu coração, que se soma às verdades que ele já trazia aqui dentro. E aí o caminho, verdade e vida se torna um caminho maior, porque estou agregando verdades, né? É um caminho maior para que, ao longo desse caminho, eu vá colhendo o material que me permite aumentar o tamanho da minha verdade. Porque a verdade é minha. E eu aumento minha verdade através daquilo que eu vou aprendendo ao longo do caminho. Por isso que Jesus manda ensinamentos novos, caminhos novos. E aí, trilhando por esses caminhos novos, toda hora, todo dia, toda semana, todos os meses, toda a vida, eu vou construindo uma verdade cada vez maior. E construindo a verdade cada vez maior, eu tenho a vida, do ponto de vista espiritual, cada vez melhor. Por isso que ele disse, sou o caminho, a verdade e a vida. E nós podemos dizer, um caminho que sempre aumenta, uma verdade que sempre é maior, e uma vida que sempre nos traz paz, serenidade maiores. Então, não podemos parar na mesmice. Não podemos. Buscar com critérios, buscar com cuidado, avaliando tudo, passando tudo pelo crivo do Espírito de Jesus, para aí eu dizer, para mim é boa, aceito, para mim é Jesus falando. Então, dentro da doutrina, tem um chavão que diz que é melhor rechaçar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Com critério, realmente a mentira a gente vai entender. Opa, isso aqui não guarda consonância com o que Jesus nos deixa. O espírito dele, isso aqui não serve, joga fora. Agora, entender a verdade é simples. É muito simples. Verdade de Jesus é amor, é caridade,
é liberdade, eu tenho que pensar por mim. Vou colher, sim, na informação de outros, orientações para que eu avalie. Não é porque fulano falou que eu vou aceitar como verdade. Não, não pode ser assim. Fulano falou, deixa eu raciocinar, deixa eu pensar, deixa eu pesquisar. Legal. Para mim, realmente, tá bom. É uma verdade nova. Cresço com isso. Então, vamos fazer assim? Pense a respeito, tá? Então, aproveitando que tem muita gente aí no YouTube, a partir de hoje, nós perdemos o Instagram. Por quê? Nós somos muito pequenos, né? E somos mesmo. Então, o Instagram não permite que a gente continue. Mas tudo bem. O YouTube deixa, então a gente continua no YouTube, né? Combinado, pessoal? Então, vamos encerrar com uma prece e pedindo a Jesus que esteja conosco sempre, que nos oriente, que nos ampare, que Jesus esteja presente no coração dos governantes, para que eles trabalhem a benefício da paz, da verdadeira paz. Não aquela paz que vem através de um decreto assinado, que nem é paz. Não. A verdadeira paz vem do coração que aprende a respeitar o outro, a compreender, a auxiliar, a amar o outro. Jesus, esteja no coração deles, para que eles parem, pensem na importância dos seus atos na vida da população. Que Jesus esteja no coração de cada um de nós, para que aprendamos a raciocinar aquilo que ele fala, aquilo que ele deixou, aquilo que nós vamos pesquisando. Nós temos que ser irrequietos com relação à mensagem do Mestre. Não ficarmos naquilo que foi dito há 2000 anos. Tem muito mais coisa que está aí na memória do tempo, que está aí gravado no coração de tantos espíritos, que está aí sendo trazido pela espiritualidade sob a forma de psicografia, psicofonia, que quando nós ouvimos, é a voz de Jesus falando aqui dentro. É pura mensagem. Que Jesus, você esteja então no coração de todos nós. E te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, Tânia Moretti. Tudo bem, Tânia? Um grande abraço, viu, Tânia? Alceia, Paulo, um abraço. Maria Leone, abraço. José Faria, doutor Faria, grande abraço. A observação do doutor Faria. Conheço muita gente que não quer sair da caverna, onde há conforto e assistência. Para que se preocupar? Tem que despertar, né, doutor Faria? E aí, nada melhor do que uma afliçãozinha de leve, aí, uma dor, né, infelizmente. Maria Leone, tudo bem? Velho amigo Almeida, Maria Dulce, um abraço, tá bem agora, né? Francisca, Landinha, a Tânia, que bom. Davi Almeida, Taiguara, tudo bem, Taiguara? Todos vocês, obrigado pela paciência e que, né, semana que vem a gente vem conforme pode, né? O YouTube está deixando, então a gente volta. Meio teimoso, né? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem e obrigado pela paciência, tá? Tchau, tchau.